Vamos então abrir a nossa Bíblia aí, na palavra de Deus, no livro de Romanos. A epístola, ou a carta do apóstolo Paulo à igreja de Roma. Como todos sabem, eu sou apaixonada com essa carta. Eu estou há 4 anos estudando ela. E essa semana eu estava estudando o capítulo 8, é de onde nós vamos estar explanando a palavra do Senhor. E meu coração se encheu ainda mais de fogo pela palavra do Senhor. O capítulo 8 é o maior capítulo da Bíblia que fala do Espírito Santo, Muitas vezes nós só pregamos Atos 2 e, na verdade, o maior capítulo que fala sobre a obra do Espírito é o capítulo 8 de Romanos. E eu tenho estudado esse capítulo essa semana e tem falado muito ao meu coração. Obrigado, Cida. Capítulo 8, a partir do verso 12. Eu estou com a versão Almeida Clássica, ou se tiver uma Almeida Corrigida Fiel, para mim também vai ficar ótimo. Ótimo. Versículo 12 de Romanos 8 diz assim: de maneira que, irmãos, somos devedores, não a carne para viver segundo a carne, porque se vivermos segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, do qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Somos filhos, somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se porventura com eles padecemos, para que também com eles sejamos glorificados. Só até aí, amém? Vamos orar mais uma vez ao Senhor. Senhor Deus e Pai, a sua palavra foi lida, Senhor, nesta noite, mais uma vez aqui nesse púlpito, Senhor. Ó Pai, como foi feita a oração aqui, que o Senhor, Pai amado, venha estar em nosso meio, Pai amado, com toda, Pai amado, audácia, Senhor, de falar aos nossos corações, Senhor, assim como tem falado no meu coração. Deus, que eu possa transmitir aquilo que está no teu coração para a tua igreja. Oh, Espírito Santo de Deus, abra o nosso entendimento espiritual para entendermos a vida abundante que temos em Ti essa noite, Deus. Deus, agradecemos ao Senhor por Tua palavra, Senhor, em nome de Cristo Jesus. Amém, glória a Deus. Pode se sentar. Como eu disse para vocês, eu estou estudando o livro de Romanos há 4 anos e ainda estou aqui engatilhando no livro de Romanos, um livro muito complexo, muito gostoso de se estudar. E o capítulo 8, ele está complementando o capítulo 5, porque, como eu costumo dizer nas aulas que a gente tem, os livros da Bíblia não foi escrito em capítulos, em versículos, mas ali é uma carta que o apóstolo Paulo mandou redigir e ali não tinha versículo, não tinha capítulo, e parece que o capítulo 6 e o capítulo 7, ele abre um parêntese para falar acerca da graça no capítulo 6, acerca da lei no capítulo 7, mas no capítulo 8 ele continua o seu raciocínio que ele estava vindo do capítulo 5, onde ele estava falando que uma vez nós nos unimos com o Senhor Jesus, nós estamos justificados. Então o capítulo 8 vai começar com a seguinte frase: portanto nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então nós fomos justificados lá no tribunal de Deus, já está escrito lá que a Nível é inocente, não tem mais nenhuma condenação sobre ela. Está falando lá, o seu nomezinho aí é inocentado lá no tribunal de Deus. Nada e ninguém pode te condenar diante do tribunal do Senhor, mas é para aqueles que estão em Cristo Jesus, não para aqueles que andam segundo a carne, mas aqueles que andam segundo o Espírito. E a partir disso então, o apóstolo Paulo começa a descrever o ministério do Espírito Santo em nossas vidas, E eu coloquei o título da minha mensagem como Vida Abundante no Espírito.
Queridos, tem muitos crentes que andam cabisbaixos, tem muitos crentes que andam numa sofrência, parece até que eles escutam aquela música daquela mulher que morreu outro dia aí, né? É uma sofrência só. Gente, crente tem que andar alegre, crente tem que andar de cabeça erguida. Crente foi inocentado lá no tribunal de Deus. Oh, amado, sabe qual era o seu destino? O seu destino era inferno, era fogo eterno, mas Deus achou graça em você, Deus achou graça em mim, e Ele nos conquistou, nos redimiu através de Cristo Jesus, e nos conquistou para a sua glória. Oh, amado, isso é motivo de muita alegria. Augusto Nicodemos, um pregador, ele costuma dizer que é muito difícil conseguir deixar um crente feliz e um pecador triste. Sabe por quê? O pecador tem que ficar triste porque ele está indo para o inferno, e o salvo tem que ficar alegre porque ele está indo para o céu. E como é difícil a gente colocar isso na cabeça da pessoa, dizer você tem que ser triste porque você é pecador, você tem que se render aos pés do Senhor. E você que já é justificado tem que andar de cabeça erguida, alegre, glorificando ao Senhor. Como a pastora Raquel disse muito bem aqui, sermos gratos por essa obra magnífica que Ele fez por nós. Aí no versículo 2 do capítulo 8 de Romanos, vai dizer que o Espírito nos livrou, obrigada Cida, o Espírito nos livrou da lei do pecado e da morte. Nós estávamos condenados ao pecado, o pecado veio e se entranhou em nós através lá do jardim do Éden, através de Adão, né? Mas agora nós somos livres pelo poder do Espírito Santo de Deus, nós somos livres. Versículo 3 e 4, a palavra de Deus vai dizer que aquilo que a lei não podia fazer, Deus fez por nós. A nossa salvação não foi você quem conquistou, não foi porque você é um cara bacana, porque você é uma mulher que não é depravada, porque você não anda pecando por aí, não foi nada disso. Aí a palavra de Deus vai nos dizer no versículo 3 e 4 que foi Deus que fez tudo isso. O versículo 4 fala, por que Deus fez tudo isso? Para que você vivesse uma vida poderosa em Deus. Olha o que diz o versículo 4, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Agora, aquilo que Deus fez por você, Deus te comprou através do sacrifício de Jesus. Deus te comprou na cruz do Calvário, pagou aquela dívida que eu e você jamais poderíamos pagar. Ele pagou aquilo que a lei não poderia fazer por você e por mim, que a lei jamais poderia modificar um homem, mas aí veio o Senhor Jesus e fez aquilo que a lei não podia fazer. E aí Ele nos resgatou para quê? Para que nós pudéssemos andar em espírito. Quando você era lá do mundo, Deus não tinha esperança que você iria agradar a Ele. Mas agora sim, agora você pode andar no Espírito, porque o Senhor Deus te salvou, o Senhor Deus te conquistou. O versículo 5 a 8 vai falar dos resultados daqueles que andam segundo a carne e daqueles que andam segundo o Espírito. Porque aqueles que cogitam as coisas da carne vai receber o quê? Morte. Mas aqueles que andam segundo o Espírito, que cogitam as coisas do Espírito, eles vão viver de acordo com o Espírito. Querido, e aqui ele está pegando alguma coisa do capítulo 7, onde muitas pessoas vão achar que ali no capítulo 7 há uma guerra, né, de crente, da carne contra o Espírito. E eu, depois de muito estudar, de muito quebrar a cabeça, porque eu não concordava de maneira alguma com esse tipo de ideia, eu cheguei a uma conclusão, e essa conclusão não é só minha. Tem outros teólogos também, americanos, que agora esqueci o nome desse teólogo principal, que crê nessa visão. Ali no capítulo 7, onde o apóstolo usa o eu, a primeira pessoa dizendo, aquilo que eu não quero fazer é o que faço. Aquilo não é um crente convertido, queridos. Ele está fazendo ali uma analogia, ele está usando figuras de linguagem para demonstrar alguém que está sendo gerado para nascer novamente. Porque é uma gestação, quem é grávida, quem já ficou grávida aí sabe, né?
as dores da gestação, o incômodo da gestação. E aquele homem de quem Paulo estava falando no capítulo 7, é um homem que está incomodado com o pecado, mas que ele recebeu do Senhor um chamado, e ele está ali lutando para nascer de novo. E ele começa a entender no seu entendimento que a lei não te salva. O que ele tenta fazer para cumprir a lei não dá para cumprir, mas aquilo que ele não queria fazer, o que ele conseguia fazer, está aquele conflito dentro dele. Até que uma hora ele grita: quem me livrará do corpo dessa morte? E ele fala: graças a Deus por Jesus Cristo. É o único que pode nos livrar da morte eterna, é Jesus Cristo. Então esse homem que andava segundo a carne, agora ele nasce de novo e anda segundo o Espírito. Esse homem que estava condenado à morte, agora ele recebe vida, vida em abundância. Ele recebe vida para andar em novidade de vida, e andar com vida nova diante do Senhor. Porque a palavra de Deus diz que quem está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. O Senhor Deus te gerou novamente através do poder do Espírito Santo. Você foi gerado na eternidade novamente. Tanto é que o Senhor não quer saber dos seus pecados antigos. O Senhor não te condena por seus pecados, porque você já está livre dos pecados, porque Jesus fez isso por mim e por você. No versículo 9 de Romanos 8 até o versículo 11, vai falar sobre a habitação do Espírito em nós. Vai falar que o Espírito Santo habita em nós. E o resultado da habitação do Senhor, do Espírito de Deus em nós, ou do Espírito de Cristo, né? Que algumas traduções falam Espírito de Cristo, Espírito de Deus. Queridos, eu costumo dizer, nós somos habitados por 3 pessoas. O Pai, o Filho e o Espírito estão em você. Por isso, meu amado, que não cabe mais para você viver em pecado. Por isso que o apóstolo Paulo vai abrir o capítulo 6 para dizer que você não pode mais viver em pecado. Não é porque você está debaixo da graça, não é porque Jesus Cristo te comprou que há liberdade para você pecar. Não, não há mais liberdade para você pecar, porque você tem em você o Espírito de sabedoria, o Espírito da verdade. O Pai está em você, o Filho está em você, o Espírito Santo está em você, e todos eles começam a te convencer. Quando você começa a querer pecar, esses 3 começam a te convencer. O que diz, né? João 16 diz que o Espírito Santo é quem convence o homem do pecado, e o Espírito começa a te convencer do pecado e diz: ei, Cleide, você não pode ir por esse caminho. Começa a dizer: ei, Ana Luísa, você não pode ir por esse caminho. Ei, você tem que sair daí. E a luz amarela começa a piscar, 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 para você não ultrapassar. E você para, e você pensa, e você volta, e você sai daquele caminho de pecado. Por isso é que obra da habitação de Cristo em nós, obra da habitação do Espírito Santo em nós, e a obra maior que Ele põe em nós, sabe o que? É o desejo de nós vivermos a eternidade. É a certeza, a convicção de que é o mesmo Espírito que ressuscitou Cristo dentro daquela tumba gelada, que ressuscitou aquele corpo que havia sido morto. Ele haverá de nos ressuscitar, como diz o versículo 11 de Romanos 8. O mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus Cristo dentro daquela cova, dentro daquela tumba, há de ressuscitar o meu corpo mortal, há de ressuscitar o teu corpo mortal no dia eterno. Oh, amado, essa é a maior convicção. Essa é a maior convicção que esse Espírito coloca em nós. O Evangelho não é só para a alma, não. O Evangelho também é para o corpo. O Evangelho nos diz que no último dia, quando a trombeta tocar, vai raiar no céu o Senhor Jesus com os seus anjos em grande glória. Lá vai virar as almas daqueles que já morreram em Cristo Jesus. Os corpos deles serão ressuscitados, ressurretos, e irão encontrar com o Senhor nos ares. E se eu e você estivermos vivos, nós seremos transformados num abrir e piscar de olhos, e vamos encontrar com Jesus Cristo entre as nuvens, e viveremos eternamente para com Ele.
Oh, querido, que obra magnífica que o Espírito Santo de Deus fez em nós. Que obra maravilhosa. Não dá para nos conter. Graça que o Senhor nos deu, queridos. Não dá para nos conter. Então, quando eu começo a ler esses versículos e pensar naquilo que Jesus Cristo fez por nós, não tem como sermos gratos. Não tem como olhar para aquela cruz e dizer obrigado, Jesus. E aí o apóstolo continua, né? No versículo 12 e 13, dizendo que nós somos devedores, que foram os versículos que nós lemos aqui, olha só. De maneira que, irmãos, somos devedores, não a carne, para viver segundo a carne. Porque se vivermos segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Amados, nós somos devedores. O apóstolo Paulo, em Romanos 1, versículo 14, ele fala que nós somos devedores, mas da pregação do Evangelho, porque você é embaixador de Cristo, você recebeu a incumbência de pregar o Evangelho, todos nós recebemos essa incumbência, mas agora ele fala de uma outra dívida que nós temos, que é traduzido como obrigação. Agora você não pode mais andar segundo a carne, porque habita em mim e em você o Espírito da verdade, o Espírito de santidade. Agora você é devedor para esse Espírito, e se você é devedor desse Espírito, você tem que andar conforme a vontade desse Espírito, você tem que andar conforme a vontade do Deus desse Espírito. Então você não pode andar mais da mesma forma que você andava anteriormente, você tem que andar agora em conformidade com o poder e graça do Senhor Jesus. Nós temos a obrigação de andar conforme a vontade de Deus, somos constrangidos por amor a obedecer os comandos desse Espírito. Querido, quando o Senhor nos resgata, o apóstolo Paulo vai usar uma linguagem, que é uma linguagem que era usada em comércio de escravos da época, que se pagava dívida para ter um escravo para si. Então, quando o apóstolo fala de servos, né? Agora nós somos servos da justiça de Deus, quer dizer que agora você tem que obedecer a essa justiça, porque um servo, um escravo, ele não tem pensamento próprio. O pensamento dele é o pensamento do seu mestre, o pensamento dele é o pensamento do seu dono. E a Bíblia nos fala que nós temos a mente de Cristo, nós temos que andar conforme Cristo andou. E aí no versículo 13 fala que nós temos que mortificar as obras do nosso corpo, as obras da carne que habitam em nós. E eu vejo muitas pessoas às vezes questionarem a Deus por seus pecados. Gente, é um absurdo. Tem pessoas que falam: por que Deus me deixou pecar? Por que eu fiz isso? Querido, se você tem o Espírito Santo de Deus, você é culpado pelo mal que você faz, porque isso aqui está no presente. Mortificar as obras da carne é algo contínuo, todo dia. Como diz uma canção, o pecado vem e nos chama, mas cabe a mim e a você negar o pecado. Sabe por quê? Talvez se eu estivesse sozinha, ou você sozinho, você não conseguiria dizer não para o pecado, você não fugiria do pecado, ou você talvez não conseguiria enfrentar o pecado. Mas agora não, agora você não está mais só, você tem um ajudador com você, você tem aquele que te capacita, todas as ferramentas possíveis para vencer as obras da carne, o Espírito Santo te entrega nas suas mãos. Então você tem total capacidade de vencer as obras da carne. Você hoje ganha total capacidade através do Espírito de vencer tudo aquilo que talvez o seu corpo pecaminoso, mortal, quer fazer. Lembra com Jesus, lá no deserto? Satanás veio tentar ele com o pecado. Foram 40 dias, 40 noites de tentação contínua. E o Senhor Jesus estava cheio do Espírito Santo.
mas ele negou todas aquelas bandejas que Satanás colocou na sua frente. Jesus estava cheio do Espírito Santo e ele não caiu. E ele nos deu um grande exemplo de que é possível sim, em um corpo mortal, viver em santidade ao Senhor. Querido, a Bíblia não quer que você seja perfeitinho, não. Sabe por quê? Porque nós só vamos atingir a estatura do varão perfeito o dia que eu e você tiver um corpo glorificado. Mas o Senhor quer que você ande em santidade ao Senhor. Tem que haver santidade em nós, porque tem o Espírito Santo. O nome já diz Espírito Santo morando em mim e você. E muitas vezes nós também temos um pensamento errôneo, porque nós achamos que o Espírito Santo de Deus só está em nós quando nós somos batizados com o poder do Espírito, quando nós somos revestidos. Só que não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que no momento que eu recebo e que eu confesso Jesus como meu Senhor e meu Salvador, imediatamente o Espírito Santo de Deus começa a morar dentro de mim, dentro de você. E imediatamente é escrito no livro dos tribunais do céu: justificado pelo sangue de Jesus. Isso é algo instantâneo, imediato e único, querido. Não tem como o Espírito sair e voltar mais. Antigamente era assim lá no Antigo Testamento, mas hoje não. Hoje nós somos casa de Deus, nós somos habitação desse Deus. Então, amados, não há como nós questionarmos. Nós temos que enfrentar e nós temos que negar o pecado, e isso é condição feita para nós. Colossenses 3, versículo 5 vai estar nos falando que é nós que temos que fazer essas coisas. Colossenses 3, versículo 5 diz assim: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil consciência e a avareza, que é a idolatria. É nossa obrigação mortificar os pecados que ainda tem em nós, porque enquanto nós estivermos nesse corpo mortal, o nosso corpo vai pedir pecado, mas eu e você temos a capacitação do Espírito de mortificar os pecados. Gálatas 5, versículo 24, coloque por favor. Os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Então, os que são de Cristo, os seus desejos carnais, sabe aonde que estão? Lá na cruz, junto com Jesus. Ele não carrega todo tipo de desejo para poder fazer a revelia, não, querido. Ele já crucificou lá na cruz do Calvário. E sem Cristo é uma obrigação minha e sua. Todo dia que o pecado vem e me chama, nós temos que escolher a Deus. Marcos 8, versículo 34. Marcos 8, versículo 34, diz assim: e chamando a si a multidão, com os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Próximo. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida, volta aí que eu não acabei de ler, versículo 35. Qualquer que perder a sua vida por amor a mim, do meu evangelho, este a salvará. Queridos, muitas vezes eu, por exemplo, talvez você nasceu num lar evangélico, dá glória a Deus por isso. Eu estava vindo no carro, conversando ali com o Roberto, eu falei assim: quem nasceu num lar evangélico tem grande testemunho para contar, sabe por quê? Deus não permitiu que você passasse pelo lamaçal do pecado. Deus te livrou disso, mas ainda assim você precisa receber Jesus como seu Senhor e Salvador. Mas eu, por exemplo, que vim do mundo, queridos, eu achava que eu estava ganhando a minha vida. Eu achava que eu estava curtindo a minha mocidade. Eu achava que as baladas, eu queria curtir, eu estava ganhando a minha vida. E aí quando eu li esse versículo, a minha vida caiu. Porque aquele que pensa que está ganhando a sua vida, está perdendo. Aquele que pensa que está perdendo, está ganhando. Porque muitas vezes olha para o cristão, pessoas do mundo que tem essa vida desregrada, olha para o cristão e eles acham que nós somos infelizes. Mas
coitados, mal podem imaginar a felicidade que nós temos em nosso coração. E por isso, por constrangimento, por amor ao nosso Deus, nós negamos a nós mesmos, nós tomamos a nossa cruz e nós seguimos a Cristo Jesus. Nós fazemos mortificar em nosso corpo tudo de mal que habita em nós e começamos a viver a vida eterna aqui mesmo nessa terra. John Stott diz uma frase assim: existe um tipo de vida que leva à morte, mas existe um tipo de morte que leva à vida. E é essa que eu quero viver. Essa morte que me leva à vida, é essa que eu quero viver. Existe então uma dívida, uma obrigação que nós devemos pagar ao Espírito Santo, porque Ele habita em nós. Precisamos direcionar o nosso viver, todo o nosso ser, em direção à vontade de Deus. Colossenses 3, versículo 1 e 2, diz que nós devemos buscar as coisas que são do alto. Olha só: portanto, já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Filipenses 4, versículo 8 vai dizer que nós devemos ocupar nossa mente, o nosso pensamento com tudo que é bom. Olha só: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude ou se há algum louvor, nisto pensai. Querido, então nossa vida tem que ser direcionada para a vontade de Deus, direcionada para a vontade que há em Cristo Jesus através do seu Espírito Santo. Versículo 14 de Romanos 8: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estares em temor, mas recebeste o espírito de adoção, do qual clamamos: Abba, Pai. Então, aqueles que nasceram de novo, eles recebem um novo espírito, o Espírito Santo de Deus, e eles andam não segundo a carne, mas segundo o Espírito. Eles são guiados, eles passam a ser direcionados. Por que nós oramos? Por que nós clamamos a Deus? Para que o Senhor possa nos direcionar nas nossas decisões, possa nos abençoar a tomar decisões corretas, decisões que são de acordo com a vontade de Deus. Então nós podemos fazer isso, sabe por quê? Porque nós recebemos do Senhor esse Espírito que nos guia. Recebemos também um espírito de fortaleza, de liberdade. O Espírito Santo nos dá coragem para enfrentar o pecado. O Espírito Santo nos encoraja a viver uma vida abundante em Cristo Jesus. O Espírito Santo nos encoraja a levantar todo dia de manhã e ir para o nosso trabalho. O Espírito Santo nos encoraja a possuir bens. O Espírito Santo nos encoraja a viver a nossa vida aqui totalmente voltada para o Senhor, sem murmuração, sem questionamento, sem murmurar aquilo que Deus fez ou deixou de fazer, porque Ele continua sendo Deus, né? Nós que temos que andar de acordo com a vontade dEle. Então nós recebemos não um espírito de fraqueza, mas um espírito de fortaleza. E ainda diz mais, que nós recebemos, né, esse espírito de ousadia em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 3, para nós podermos conhecer as coisas de Deus. Olha só, versículo 13, 1 Coríntios 2, 13. As quais também falamos, não com palavras que a sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando com as coisas espirituais com as espirituais. Na minha versão diz que é para nós conhecermos as coisas de Deus. Então nós temos o Espírito Santo. Tem um versículo que fala assim: nem olhos viram e nem ouvidos ouviram, e nem sequer subiu ao coração do homem, né, aquilo que Deus tem preparado para nós. Mas o versículo seguinte fala assim: mas Ele tem nos revelado, queridos, através de quê? Através do Espírito Santo dEle. Ele está nos revelando a glória que está vindo ao nosso encontro. Os nossos olhos não podem contemplar, os nossos ouvidos talvez não consigam ouvir a voz de Deus claramente, mas o Espírito Santo, Ele está nos revelando
que essa poderosa e gloriosa Nova Jerusalém de Cristo está vindo. Nós estamos sendo revelados dia após dia através desse Espírito. E aí diz também no versículo 15, que nós recebemos um Espírito de adoção de filhos. Queridos, sabe o que é isso? Talvez na nossa cultura hoje, para entender adoção, a gente fica meio preso, né? A cultura, porque para a gente adotar uma criança tem que entrar numa fila de espera. E é o que te entregam, né? Na data que você não está nem aí. Só que os romanos, eles entendiam muito bem essa questão, porque os romanos, quando se falava em adotar uma criança, em adotar alguém, o pai ia lá e escolhia a dedo, escolhia, não, quero aquele, porque aquele é forte, aquele é corajoso, eu quero aquele, porque ele vai me estar comigo. E o filho adotivo daquela época, né, que os romanos conheciam muito bem, era um filho que era escolhido. Era um filho escolhido. Depois, ele era um filho que tinha as mesmas heranças do filho natural. Era um filho que poderia perpetuar o nome do seu pai. Tem alguma relação conosco, gente? O que o apóstolo Paulo está falando, que a gente vai estudando a carta, a gente começa a abrir o nosso entendimento, né? E naquela época era assim. Então, quando o apóstolo Paulo fala que nós temos um espírito de adoção, quer dizer, Deus nos adotou para a sua família, porque Jesus Cristo, quando ele veio, lá em João 3, versículo 16, fala que ele é o primogênito. Mas lá em Romanos 8, versículo 29, diz que ele é o primeiro de muitos. Em João fala que ele é o unigênito, isso. E lá em Romanos 8, 29, ele é o primogênito. Unigênito era um. Deus só tinha um filho. Agora não. Agora ele é o primeiro de muitos. Ele é o primeiro, ele é nosso irmão mais velho. Ele é o seu irmão. Nós fomos então adotados através desse Espírito para entrar na família de Deus, sermos participantes dessa família, podermos perpetuar adotados para essa família. E esse mesmo Espírito nos leva a chamar Pai. Sabe o que essa expressão quer dizer? Aqui está uma expressão hebraica com aramaica que quer dizer papaizinho. Até então ninguém tinha chamado Deus de papaizinho a não ser Jesus Cristo. Quando ele diz lá no Getsemane, chama pai de Abba, pai, quer dizer um filho que tem total confiança no seu pai. Queridos, nós que temos filhos, nós podemos contemplar isso. Eu lembro da minha filha quando que era pequenininha, de cerca de 2, 3 aninhos. O pai dela falava, vem filha. Ela saltava no braço do pai. O Daniel também deve passar por isso. Quem já foi pai, já está com os filhos maiores, tem lembrança disso. Os filhos amados, eles têm total confiança nos pais. Os pais podem ser um Zé das quantas, mas o filho, ele tem total confiança no pai. Ele chama o pai de papaizinho e ele beija o pai com uma doçura tão grande. E é isso que o Espírito Santo quer que eu e você façamos. Lancemos com total confiança nos braços do papaizinho. Você tem autoridade de chamar Deus de papaizinho. E essa autoridade foi dada por Jesus Cristo. O filho, o mais velho dele, deu essa autoridade. Quando os discípulos disse para Jesus que queria que ele ensinasse ele a orar, Mateus 6:9, ele vai falar, quando oreis, entrai no seu quarto e fala assim, Pai nosso. Você tem autoridade de chamar Deus de papai, de Pai nosso. Porque Ele é Pai, não é só de Jesus Cristo. Ele é Pai meu, é Pai seu. Ele é o nosso papaizinho. Você pode ter total confiança nesse papaizinho que você tem, querido. Ele é digno de confiança. Ele é digno de você se jogar plenamente nos braços dele. Queridos, e assim reservas, precisa haver uma intimidade de pai com filho. Talvez você não tenha um pai físico, um pai carnal,
Talvez você não saiba o que é ter um papai que você possa confiar. Ou talvez você foi um pai que teve um pai que foi truculento com você, um pai que te espancava. Oh, querido, mas o papai do céu não é igual ao papai da terra. Ele é perdoador, Ele é misericordioso, Ele é amável. E a adoção nos dá o direito de ser amados por Ele. E Ele nos ama assim como Ele ama o seu Filho natural, que é Jesus Cristo. Ele me ama e te ama igualmente. Não há diferença entre os filhos adotivos e o filho natural dele, querido. Então, amados, se você talvez ainda não conseguiu entender, compreender a dimensão que o Espírito Santo quer te levar nesta noite, em nome de Jesus, abra o seu coração e comece a clamar: Abba, Pai, papaizinho lindo, estou aqui, eu quero me lançar nos seus braços. Que é isso que o papai espera que eu e você façamos, que nós possamos nos lançar nos braços do papai. Versículo 16 de Romanos 8, continuando aqui, ele diz assim: o mesmo Espírito testifica em nosso espírito que somos filhos de Deus. Queridos, é o Espírito Santo, ele fala no nosso eu, ele fala no nosso espírito que nós somos filhos. Aquele que é salvo, querido, ele tem uma plena convicção no seu coração que ele é filho. O versículo: somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Olha só, queridos, se você realmente nasceu de novo, se você realmente tem o Espírito Santo de Deus, você agora é considerado da família de Deus, você agora é filho de Deus. E se você é filho de Deus, você é herdeiro de Deus. Queridos, e eu fico impressionada com o salmista, né? Quando a gente vai lendo o Antigo Testamento e vai vendo as coisas, como os salmistas em geral, eles falavam que a maior porção, a maior bênção que eles tinham era o Senhor. Lembra aquela canção que fala assim: não tem um outro bem além de ti? É o Salmo 73, versículo 25. O salmista diz: eu não tenho outro bem. Sabe qual que é a nossa maior herança que Cristo nos deu e que o Espírito Santo nos confirma? É termos o nosso Deus do nosso lado. Os filhos de Levi, os levitas, né, da tribo de Levi, eles entendiam perfeitamente bem isso. Eles entendiam que eles não tinham bens na terra. Eles não possuíam propriedades, eles não possuíam terra. Não foi lhes deixado heranças como as demais tribos, né? Todas as tribos receberam uma porção de terra como herança, mas a tribo de Levi, que eram os levitas, eles não receberam herança alguma, mas eles tinham uma plena convicção de que eles tinham tudo, porque eles tinham o Senhor. Eles tinham convicção que eles foram escolhidos por Deus para ter Deus por perto. Eles eram quem podia entrar no templo, arrumar o templo. Eles eram quem podia ornamentar o templo. Eles é quem podia mudar os bancos de lugar. Então eles queriam isso. Eles tinham entendimento que a maior porção que eles tinham era o Senhor. Jeremias, em Lamentações, versículo 3, Jeremias vai dizer isso também. Jeremias 3, ele diz assim, que a sua porção, Lamentações 3, que a sua porção é o Senhor, e em Deus ele esperaria. Essa é a herança do salvo. A maior porção de herança que nós podemos ter é a presença de Deus em nós, queridos. Essa é a maior porção da nossa herança, é termos o Senhor conosco. E quando tudo for consumado, quando toda a obra for realizada, essa será ainda a maior porção, porque Deus, em 1 Coríntios 15, 28, vai dizer que tudo for consumado, Deus será tudo em todos, não vai restar mais nada além do Senhor e você e eu. Ele será tudo em nós.
Essa é a herança que nós temos em Deus. Mas nós também somos herdeiros como Cristo é herdeiro. E como Cristo é herdeiro, nós somos co-herdeiros. Quer dizer, a sua herança e a de Cristo é igualzinha. Não tem diferença. Tudo que Cristo herdou, eu e você também herdamos. E algo que Jesus... Essa herança é o quê? A maior herança que Jesus conquistou. Essa é a maior herança. Queridos, os bens materiais vão passar. O apóstolo Pedro vai dizer que tudo isso aqui tem tesourado para fogo. Sabe, tudo que nós temos, nosso carro lindo, guitarra acabado de colocar. Gente, Jesus voltar agora, vai ser consumido com fogo. Mas sabe o que vai nos restar? A vida eterna em Cristo Jesus. Essa herança ninguém vai poder nos tomar. E outra herança maior, através das lutas e tribulações. No finalzinho do versículo 17 de Romanos 8. Olha só o que diz: se porventura com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Essa é a maior herança que nós temos em Cristo Jesus. Cristo Jesus naquela tumba. Jesus, ele teve, através do poder do Espírito, a ressurreição do seu corpo mortal, transformando num corpo imortal. E a nossa esperança gloriosa em Cristo Jesus vai ser a consumação da salvação. A salvação está sendo desenvolvida. Você recebeu justificação lá nos tribunais. Nós estamos vivendo em santidade para ver o Senhor, mas a consumação da salvação será a glorificação desse corpo mortal, e isso nós herdamos através de Jesus Cristo, porque Ele foi a primícia, Ele foi o primeiro que teve um corpo ressurreto, um corpo glorificado, porque no dia os corpos saíram das tumbas, porém esses corpos voltaram a morrer. Mas Jesus, Ele está vivo eternamente. E a palavra de Deus diz que a nossa cidadania está nos céus, como a pastora Raquel leu aqui. Ela está nos céus, aguardando o momento certo de descer. A nova Jerusalém foi construída. E aí o apóstolo João diz da revelação do Apocalipse que ele viu novos céus, nova terra. O mar já não existiria mais. E essa nova terra foi habitada pelos santos, os ressurretos. E ali o Senhor Deus tabernaculava, morava, estava pessoalmente com os santos para sempre. Essa é a vida abundante que o Senhor Jesus tem para mim e para você. Então, amados, não tem por que nós vivermos cabisbaixo. Não tem por que fortaleza. Há muito que agradecermos a Deus. Então vamos agradecer a Deus. Vamos nos colocar de pé. Vamos levantar um clamor a esse Deus que tem feito por nós, por tudo que Ele ainda fará. Ao Senhor, Pai, Tua palavra, Senhor, que nos anima, Pai amado, a cada dia mais estarmos diante do Senhor. Oh Deus, com muita alegria no nosso coração. Oh Deus, em nome de Cristo Jesus, Senhor, com o coração, meu Deus, cabisbaixo, achando que Deus, eu profetizo vida do Espírito na vida de cada um desses, Pai. Oh Deus, renova agora, Senhor Jesus, o coração desse, meu Deus, que está entristecido. Oh Deus, esse que está entristecido, Senhor, talvez pelo pecado, que está entristecido, Senhor, porque as coisas não
Senhor, de acordo com aquilo que ele achava que deveria andar. Oh Deus, no nome de Cristo Jesus, devolva a essa pessoa a alegria da salvação. Traga arrependimento se porventura ela pecou diante do Senhor. Oh Deus, quebranta corações nessa noite, Espírito Santo. Pecado, da justiça e do juízo do Senhor. Espírito Santo de Deus, venha, Senhor, fazer com que nós venhamos alegrarmos em Ti, vivermos agradecidos em Ti por tudo que o Senhor fez por nós naquela cruz do Calvário. Oh Espírito Santo de Deus, que nós possamos desfrutar da grande obra que o Senhor fez em nossas vidas, fazendo Jesus. Santo de Deus, venha sobre nós, Senhor, nos alegrando. Venha, Espírito Santo, sobre cada uma das nossas vidas, Jesus. Nos direciona, Senhor, na adoração, Jesus. Nos leva a adorar o Espírito. O Espírito Santo nos leva a adorar o Pai, o Filho. Nos leva a sermos gratos, Senhor Jesus, pela Tua grande obra da cruz do Calvário. Oh, Espírito Santo de Deus. Espírito Santo. Oh, Espírito Santo de Deus, eis-nos aqui, Senhor. Queremos, papaizinho lindo, nos entregar a Ti, nos lançar nos Teus braços, Senhor. Oh, Senhor, muito obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por essa grande herança que o Senhor tem nos deixado. Oh, Pai, muito obrigado, Senhor, por essas bênçãos, Senhor. Obrigado, Pai, porque novos céus e nova terra está preparado para nós, Senhor. Tudo que Deus tem para dar, abrimos nossas vidas para receber, e nada mais nos resistirá. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós tomamos posse, é nossa herança. Toda vida, todo poder, tudo que Deus tem para dar, abrimos nossas vidas para receber, e nada mais nos resistirá. Maior é o que está em nós. Obrigado, Jesus. Obrigada por habitar em nós. Maior é o que o Senhor habita, Senhor, em nós, e nós temos que agradecer, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Aleluias. Ele é bem maior do que os nossos problemas. Ele é bem maior do que as suas dificuldades. Ele é bem maior do que os pecados. Ele é bem maior do que as paixões da carne. Ele é grande e Ele habita em nós, queridos. Não tem o que temer. O Espírito de Deus é o Espírito de fortaleza. É o Espírito que o Senhor te deu